Você já parou para pensar no que significa de verdade um homem que decide não ter mais filhos? Ou nunca quis? Enquanto o mundo insiste em apontar o dedo, dizendo que isso é egoísmo ou imaturidade, a verdade é outra. Esses homens estão jogando um jogo diferente. Eles não querem participar da corrida tradicional porque entenderam uma coisa simples, mas poderosa. O tempo é o ativo mais valioso que existe. E quando você não precisa dividir esse tempo com criação de filhos, você libera uma energia imensa para construir algo monumental. Algo só seu. Algo épico. Esses homens não estão fugindo da responsabilidade. Eles estão assumindo o controle. Eles olham para a vida com o olhar de um arquiteto, não de um cuidador. Eles constroem impérios, exploram o mundo, evoluem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E não se trata de viver uma adolescência eterna. É sobre maturidade em estado puro. É sobre reconhecer que o legado não precisa necessariamente vir por meio de um sobrenome, mas pode estar numa obra, numa empresa, numa filosofia de vida que transforma gerações. Vamos ser honestos. Quantos homens você conhece que, ao se tornarem pais, simplesmente se apagaram? Deixaram de treinar, deixaram de crescer, deixaram de sonhar. Se tornaram sombras daquilo que foram um dia. Por quê? Porque a sociedade romantiza o sacrifício do homem, como se o seu valor estivesse diretamente ligado ao quanto ele se anula pelos outros. Mas e o homem que decide não se anular? O homem que decide investir em si? Em sua missão? Em sua grande obra? Esse homem, meus amigos, esse homem é livre. Ele é perigoso. Ele é respeitado. E, acima de tudo, ele é incompreendido. E aqui entra o estoicismo. Essa filosofia antiga, mas mais atual do que nunca. O homem que vive sem filhos e abraça o estoicismo não se sente vazio. Ele não precisa de distrações. Ele não corre atrás de validação. Ele entende que o verdadeiro poder vem de dentro. Ele vive com clareza, disciplina e propósito. E quando tudo ao redor entra em colapso, ele permanece firme. Sabe por quê? Porque ele treinou para isso. Ele não tem amarras emocionais que o prendem ao medo de errar ou ao medo de perder. Ele não se distrai com dramas alheios. Ele se concentra no que pode controlar. E isso é brutalmente libertador. Esses homens são julgados, claro, especialmente por aqueles que se sentem inseguros diante de tamanha autonomia. Mas a verdade é que eles não devem nada a ninguém. Eles pagam seus preços, enfrentam suas batalhas internas e constroem um estilo de vida onde cada decisão é consciente. Eles não vivem no automático. E por isso, conseguem experimentar um tipo de paz que poucos conhecem. A paz de não depender de ninguém para se sentir completo. A paz de viver em alinhamento com seus próprios valores. E aí, você tá vivendo a sua vida ou tá apenas seguindo um roteiro que te deram sem questionar? Você sente que ainda tem algo grandioso para construir ou já se conformou com a rotina medíocre que esperam de você? Comenta aí, porque a verdade é dura, mas liberta. E esse é só o começo. Quantas vezes você já ouviu isso? Você é egoísta por não querer filhos. Como se sua vida, seus sonhos, seu tempo e sua paz interior fossem menos importantes do que cumprir uma expectativa social. Vamos deixar algo bem claro aqui. A decisão de não ter filhos não é egoísmo, é liberdade. E mais ainda, é um ato de responsabilidade com você mesmo. É uma escolha consciente de quem entende a si mesmo e sabe o que quer da vida. Um homem que não quer filhos não está fugindo da vida. Ele está assumindo as rédeas dela. Sabe o que é egoísmo de verdade? Colocar uma criança no mundo por pressão social, sem estar preparado, sem ter clareza, sem ter missão. Egoísmo é seguir a boiada, ignorar seus instintos e acabar despejando frustrações num ser inocente que nem pediu para estar aqui. Isso sim é egoísmo disfarçado de virtude. O homem que diz não quero filhos está sendo brutalmente honesto. E honestidade, meu caro, é rara, é valiosa e merece respeito, não julgamento. Muitos desses homens viveram o suficiente para entender o custo real da paternidade. Eles viram amigos sendo drenados emocional e financeiramente, relacionamentos desabando, masculinidade sendo minada. Eles não estão dizendo que filhos são um fardo. Estão dizendo que essa missão não é para todos. E isso exige coragem. Porque dizer não, quando o mundo espera que você diga sim, é uma das atitudes mais poderosas que um homem pode ter. E mais uma coisa. A liberdade que vem com essa decisão não significa viver sem propósito. Muito pelo contrário.
Homens livres têm tempo e espaço para encontrar o que realmente os move. Eles viajam, empreendem, criam, meditam, treinam, estudam. Eles vivem intensamente. E quando querem, eles se conectam com outras pessoas por escolha, não por carência. É uma liberdade que vem com clareza, com disciplina, com foco. Não é vida fácil, é vida consciente. Esses homens não estão sozinhos porque ninguém os quis. Estão sozinhos porque escolheram ser seletivos, porque não aceitam viver pela metade, porque querem tudo ou nada, querem intensidade, autenticidade, profundidade. E se isso não vier com filhos, tudo bem. Porque o valor de um homem nunca esteve em quantos filhos ele tem, mas no impacto que ele deixa no mundo. Agora me diz, você está vivendo sua liberdade ou está preso numa gaiola dourada chamada expectativa social? Você tem coragem de dizer não ao mundo para dizer sim para si mesmo? Homens que não têm filhos vivem para si mesmos. E isso os fortalece. Isso os torna perigosos. Isso os torna raros. Porque a maioria dos homens vive para agradar. Vive para cumprir expectativa. Vive se sacrificando pelo bem-estar alheio, mesmo quando isso os destrói por dentro. Já o homem que não tem filhos e escolhe viver para si mesmo? Esse é um homem que entendeu a profundidade da própria existência. Que não terceiriza sua felicidade. Que não coloca sua missão no banco de trás em nome de uma obrigação social. Esse é o homem que, quando entra em um ambiente, carrega presença, peso, direção. Você percebe o poder disso, enquanto muitos homens chegam aos 40 exaustos, arrependidos, engolidos pela rotina e pelos boletos de uma vida que sequer escolheram? Esses outros vivem com energia. Treinam, leem, viajam, exploram, constroem, renovam. Acordam cedo porque querem, não porque têm que. Estão sempre em movimento porque não se prenderam a correntes emocionais que sugam vitalidade. Estão vivos e conscientes de cada segundo que têm. E não, viver para si não é viver isolado, amargo ou frio. Muito pelo contrário, é viver em paz, é viver em controle, é viver com poder de escolha. Quando um homem vive para si mesmo, ele se torna seletivo. Ele não aceita qualquer mulher, qualquer amizade, qualquer proposta. Ele é o filtro. Ele define o jogo. Ele impõe ritmo, porque ele não precisa agradar. Ele precisa estar alinhado com a própria missão. Essa força interior assusta. E sabe por quê? Porque ela revela o quanto muitos estão vivendo no automático. O homem que vive para si mesmo incomoda porque ele não precisa de validação externa. Ele não está desesperado por aprovação. Ele não busca sentido nos outros. Ele já encontrou o seu. E essa força não é arrogância. É autodomínio. É clareza. É a certeza de que ele está construindo algo maior do que ele mesmo. Algo que vai muito além de um ciclo repetitivo de trabalho casa-filhos-contas. Ele está esculpindo uma vida com significado real. Uma vida plena, onde cada decisão é sua, onde cada erro é aprendizado e cada acerto é conquista pessoal. Não há mais ninguém para culpar. E por isso, ele se torna inquebrável. Você já teve esse vislumbre de liberdade? Já imaginou como seria a sua vida se você decidisse de verdade viver para si mesmo? Não por egoísmo, mas por evolução? Enquanto muitos criam filhos, esses homens criam impérios. Essa é a diferença entre viver por obrigação e viver por ambição. Entre sobreviver e deixar um legado. Enquanto a maioria dos homens está atolada em fraldas, boletos escolares e dramas conjugais, tentando desesperadamente manter a cabeça fora da água, esses outros estão empilhando vitórias. Estão abrindo empresas, expandindo o capital, refinando o corpo, aprimorando a mente, construindo influência. Eles não criam filhos. Eles criam futuro. E isso, meu caro, é impiedosamente poderoso. Não confunda as coisas. Não estamos desmerecendo quem escolhe a paternidade. Estamos apenas revelando uma outra forma de grandeza. A que não é celebrada, mas é silenciosamente temida. A do homem que canaliza sua energia criadora não para gerar descendência biológica, mas para moldar o mundo ao seu redor. Ele transforma sua vida em obra, sua rotina em disciplina, sua dor em propósito. Ele não coloca seus sonhos em pausa por ninguém. Ele não perde noites de sono com crises de adolescência. Ele passa noites em claro traçando estratégias, lapidando seu império, multiplicando suas conquistas. Sabe por que isso incomoda tanta gente?
Porque esse tipo de homem é a prova viva de que é possível viver uma vida épica fora do script tradicional. Ele é a exceção que confirma a regra. Enquanto muitos vivem o script de nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Ele escreve um roteiro original. Um roteiro que exige coragem, clareza e, acima de tudo, renúncia. Porque sim, viver sem filhos é uma escolha que exige firmeza. E cada renúncia dá espaço para uma construção maior. Esses homens não estão brincando de liberdade. Eles vivem como generais da própria existência. Eles não estão à mercê da maré. Eles são a tempestade. Eles têm tempo, energia e recursos para fazer o que muitos não conseguem nem sonhar. Investem pesado em si mesmos, na sua estética, na sua mente, no seu círculo de influência. E por isso, crescem em ritmo acelerado. Enquanto uns dividem seus esforços em 1000 direções, eles têm foco total. Pensa comigo. O que você conseguiria fazer com 10, 15, 20 anos de total dedicação a si mesmo, sem distrações, sem interrupções, sem amarras? Quanto você poderia evoluir? Onde você poderia chegar? O que você poderia construir? E aí, você está criando filhos ou está criando um império? E o mais importante, você escolheu isso? Ou só seguiu o que esperavam de você? A ausência de filhos permitiu a presença da grandeza. E essa frase deveria ecoar na mente de todo homem que se questiona se fez a escolha certa ao não se tornar pai. Porque a verdade é crua, direta e inegável. Onde muitos dedicaram a vida a cuidar de outros, esses homens dedicaram a vida a se tornarem grandes. Onde muitos se perderam em rotinas repetitivas e previsíveis, esses homens se encontraram na disciplina, no foco e na liberdade de serem donos do próprio destino. A sociedade não gosta de homens assim. Sabe por quê? Porque eles não cabem nas caixinhas que foram criadas para domesticá-los. Porque não são domesticáveis. O homem sem filhos, quando está consciente e desperto, se torna imparável. Ele não precisa pedir permissão. Ele não precisa de aprovação. Ele não precisa de justificativas. Ele acorda, se olha no espelho e sabe exatamente o que veio fazer aqui. Deixar uma marca, cumprir uma missão, expandir sua existência até o limite do possível. E essa presença da grandeza não acontece por acaso. Ela exige renúncia. Ela exige dizer não quando o mundo inteiro espera que você diga sim. Dizer não para a vida comum, para a mediocridade, para a narrativa do sacrifício cego. Esses homens disseram não a um caminho padronizado e por isso puderam dizer sim a uma vida extraordinária. Eles não foram consumidos por birras infantis, boletos escolares ou discussões domésticas sem fim. Eles foram consumidos pela busca incessante de se tornarem versões melhores, mais fortes, mais afiadas de si mesmos. Cada hora que não foi gasta em reuniões de pais e mestres, foi aplicada em leitura, networking, treino, negócios, expansão mental. Cada final de semana sem visita a parquinho infantil foi um final de semana de imersão em conhecimento, estratégia e performance. E esse acúmulo consistente, silencioso, implacável, gerou grandeza. E olha só a ironia. Esses homens, que muitos chamaram de egoístas, são os mesmos que agora inspiram, lideram, transformam. Porque grandeza transborda. Ela não precisa de herdeiros. Ela se propaga pela presença. Ela molda o mundo. Ela deixa rastro. Você consegue entender a profundidade disso? Consegue sentir o peso de viver uma vida onde cada segundo é seu? Onde cada passo é dado por decisão e não por obrigação? Essa é a liberdade que constrói titãs. Essa é a ausência que se transforma em presença brutal. Agora eu te pergunto, você está disposto a fazer o necessário para viver essa grandeza? Ou vai continuar se afogando em justificativas para não se priorizar?